Se você sente que sua fé esfriou, talvez o problema não seja pecado, mas 5 detalhes pequenos que você ignora todo dia. Você ora, lê a Bíblia, vai à igreja, mas sente que Deus está distante. O problema não está onde você imagina. São 5 detalhes pequenos que você nem percebe, mas que estão matando sua vida espiritual agora mesmo. Amados irmãos e irmãs, quantas vezes você já se perguntou por que sua vida espiritual parece estar morna? Por que as orações parecem não alcançar o céu? Por que aquela intimidade com Deus que você um dia experimentou agora parece tão distante? A resposta pode estar onde você menos imagina. Não são necessariamente os grandes pecados ou as quedas espetaculares que destroem nossa caminhada com o Senhor. São os pequenos detalhes, aquelas práticas sutis que parecem inofensivas, mas que lentamente corroem os alicerces da nossa fé. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, costumava dizer que as pequenas raposas é que destroem as vinhas. Ele ensinava que muitos crentes caem não por causa de tentações gigantescas, mas por negligenciar os pequenos cuidados diários com a alma. E isso nunca foi tão verdadeiro quanto nos dias de hoje. Pense comigo. Você acorda pela manhã e a primeira coisa que faz é pegar o celular, rola as redes sociais, vê as notícias, responde mensagens. Meia hora se passa, talvez 1 hora. E quando finalmente se levanta, o dia já começou correndo. Não houve tempo para Deus. Esse é apenas um dos detalhes pequenos. Parece insignificante, não é mesmo? Afinal, você ainda ora durante o dia, ainda vai à igreja no domingo. Mas a palavra de Deus nos alerta, em Cantares capítulo 2, versículo 15. Apanhai as raposas, as rapozinhas que destroem as vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. As vinhas em flor representam nossa vida espiritual em desenvolvimento, cheia de promessas e potencial. Mas as pequenas raposas, esses detalhes aparentemente inofensivos, podem destruir tudo antes mesmo que os frutos apareçam. Spurgeon pregava com fervor sobre a necessidade de vigilância constante. Ele dizia que o cristão descuidado é como um soldado que dorme em seu posto de guarda. O inimigo não precisa de grandes estratégias para derrotá-lo, basta encontrá-lo desatento. E é exatamente isso que está acontecendo com milhares de cristãos hoje. Eles não abandonaram a fé de forma consciente. Não decidiram servir ao diabo. Simplesmente permitiram que pequenos hábitos, pequenas escolhas, pequenas negligências se acumulassem, até formar uma muralha entre eles e Deus. Você pode estar pensando que isso não se aplica a você. Afinal, você conhece a Bíblia, frequenta a igreja, até participa de grupos de oração. Mas será que conhecer não é o mesmo que praticar? Será que estar presente é o mesmo que estar conectado? Jesus nos advertiu em Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Fazer a vontade do Pai exige atenção aos detalhes, exige um coração atento e disposto. Os fariseus conheciam toda a lei, decoravam as Escrituras, jejuavam regularmente. Mas Jesus os chamou de sepulcros caiados. Por quê? Porque eles cuidavam das aparências, das grandes demonstrações religiosas, mas negligenciavam o interior, os pequenos detalhes do coração que realmente importam. Quando Spurgeon pregava sobre a vida cristã prática, ele sempre enfatizava que Deus observa não apenas nossas grandes decisões, mas principalmente as pequenas escolhas diárias. Como tratamos nosso cônjuge quando ninguém está vendo? Que tipo de pensamentos permitimos habitar nossa mente? Como gastamos nosso tempo livre? Esses detalhes pequenos revelam quem realmente somos. E mais do que isso, eles moldam quem estamos nos tornando. Cada pequena escolha é como um tijolo. Sozinho parece insignificante, mas dia após dia estamos construindo algo. A pergunta é, estamos edificando um templo para o Espírito Santo habitar ou uma fortaleza que o mantém do lado de fora? A verdade é dura, mas necessária. Muitos de nós estamos morrendo espiritualmente, não por falta de conhecimento, mas por falta de aplicação. Sabemos o que é certo, mas não fazemos. Reconhecemos o erro, mas não mudamos. Que essa incoerência entre o que professamos e o que praticamos nos detalhes é veneno para a alma.
Se você está sentindo que sua vida espiritual não é o que costumava ser, se as orações parecem vazias e a Bíblia parece sem vida, talvez seja hora de examinar não os grandes aspectos da sua fé, mas os pequenos detalhes do seu dia a dia. Ali está o problema, e ali também está a solução. Se esta mensagem está tocando seu coração, inscreva-se neste canal. Aqui você encontrará ensinamentos práticos e profundos para transformar sua jornada espiritual. E se você deseja aprofundar ainda mais sua intimidade com Deus, temos um recurso especial para você. Nosso e-book, 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. O link está no primeiro comentário fixado. Este material foi preparado com oração e cuidado para ajudar você a reconectar-se com o Pai de forma genuína e transformadora. O primeiro detalhe pequeno que está destruindo sua vida espiritual é algo tão comum que você provavelmente nem percebe mais. A pressa constante, a vida acelerada que não deixa espaço para Deus respirar em você. Vivemos em uma geração que transformou a ocupação em virtude. Estar ocupado virou sinônimo de ser importante, produtivo, bem-sucedido. Corremos de compromisso em compromisso, de tarefa em tarefa, sempre com a sensação de que estamos atrasados para algo. E no meio dessa correria toda, onde fica Deus? Ele recebe os restos do nosso tempo, as migalhas da nossa atenção, os minutos apressados antes de dormir, quando já estamos exaustos demais para realmente ouvi-lo. Mas o Senhor não compete por nossa atenção. Ele espera. E enquanto Ele espera, nossa alma murcha como planta sem água. Porque comunhão genuína com Deus exige tempo, exige pausa, exige que paremos de correr. Lembra de Marta e Maria? Marta estava tão ocupada servindo, fazendo, produzindo. Tudo era para Jesus em honra a Jesus. Mas Jesus disse que Maria havia escolhido a melhor parte, simplesmente por sentar-se aos seus pés e ouvi-lo. Lucas, capítulo 10, versículo 42, nos diz: "Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada." Quantas vezes estamos como Marta, ocupados com coisas boas, até com coisas santas, mas perdendo o essencial? Servimos na igreja, participamos de reuniões, organizamos eventos. Mas quando foi a última vez que você simplesmente sentou aos pés de Jesus, sem agenda, sem pressa, sem olhar o relógio? A pressa mata a contemplação. E sem contemplação, sem esse olhar demorado para Deus, perdemos a capacidade de enxergá-lo nas pequenas coisas, de ouvi-lo no silêncio, de senti-lo no cotidiano. O Salmo 46, versículo 10 nos ordena: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Aquietar-se não é sugestão, é ordem. Deus sabe que precisamos disso. Ele criou o sábado não porque precisava descansar, mas porque sabia que nós precisaríamos. Mas nós, em nossa arrogância moderna, achamos que podemos viver sem essas pausas, enchemos até o dia de descanso com atividades. Domingo vira apenas mais um dia de correria, só que com roupa melhor e destino diferente. E o resultado? Almas cansadas, corações áridos, fé mecânica. Oramos, mas não conectamos. Lemos a Bíblia, mas não absorvemos. Cantamos louvores, mas não adoramos. Porque tudo virou mais uma tarefa na lista interminável de afazeres. O segundo detalhe pequeno é igualmente perigoso: a distração digital que fragmentou nossa capacidade de concentração e presença genuína. Você já tentou orar por 15 minutos sem que sua mente vagueie? Já tentou ler um capítulo da Bíblia sem pegar o celular para checar uma notificação? Se você é como a maioria das pessoas hoje, a resposta provavelmente é não. Não estamos mais acostumados a estar plenamente presentes em nada. Nossa atenção está sempre dividida, sempre pulando de uma coisa para outra. E isso não afeta apenas nossa produtividade ou relacionamentos humanos. Afeta profundamente nossa vida espiritual. Deus fala em voz mansa e delicada, como falou com Elias. 1 Reis, capítulo 19, nos conta que Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Estava na voz mansa e delicada. Mas como vamos ouvir essa voz se nossa mente está constantemente bombardeada por estímulos, notificações, informações? Criamos o hábito de preencher cada segundo de silêncio com algo: música, podcast,
redes sociais, mensagens. O silêncio nos assusta, porque nele somos forçados a confrontar a nós mesmos, nossos pensamentos, nosso vazio interior. Mas é justamente no silêncio que Deus quer nos encontrar. É na quietude que Ele sussurra verdades eternas. É quando paramos de falar, consumir e fazer que finalmente podemos ouvir. Você já percebeu como é difícil manter um pensamento profundo hoje em dia? Como nossa mente pula de assunto em assunto, como um macaco pulando entre galhos? Isso não é normal. Isso é resultado de anos condicionando nosso cérebro a buscar gratificação instantânea e estímulos constantes. E quando levamos essa mente fragmentada para a oração, para a leitura bíblica, para o momento devocional, não conseguimos nos aprofundar. Ficamos na superfície arranhando verdades eternas, sem nunca realmente mergulhar nelas. O salmista dizia em Salmos 1, versículo 2, que o homem bem-aventurado medita na lei do Senhor de dia e de noite. Meditar significa ruminar, mastigar lentamente, extrair cada nutriente. Mas como meditar quando mal conseguimos ler um versículo sem nos distrair? A distração se tornou nosso estado padrão, e nesse estado, a vida espiritual profunda é impossível. Podemos ter religiosidade, ritualismo, práticas vazias, mas intimidade verdadeira com Deus? Isso exige presença plena, atenção focada, mente quieta. Se você reconhece esses dois primeiros detalhes em sua vida, saiba que não está sozinho. Milhões de cristãos sinceros estão lutando com as mesmas questões, mas reconhecer é apenas o primeiro passo. O terceiro detalhe pequeno que mata sua vida espiritual é algo que poucos percebem, mas que é absolutamente devastador: o consumo passivo de conteúdo religioso sem aplicação prática na vida. Nunca na história da humanidade tivemos tanto acesso a pregações, estudos bíblicos, livros cristãos, podcasts, vídeos e ensinamentos espirituais. Você pode ouvir os melhores pregadores do mundo a qualquer hora do dia. Pode assistir cultos de qualquer igreja. Pode ler comentários bíblicos escritos pelos maiores teólogos. Mas aqui está o problema. Consumir não é o mesmo que transformar. Ouvir não é o mesmo que obedecer. Saber não é o mesmo que viver. Tiago, capítulo 1, versículo 22, nos adverte de forma clara: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Perceba que ele diz que apenas ouvir é enganar a si mesmo. É criar uma ilusão de espiritualidade sem a realidade dela. Quantas pregações você já ouviu este mês? Quantos versículos já leu? Quantos ensinamentos já consumiu? Agora me responda com honestidade. Quantos deles você realmente aplicou na sua vida? Quantos mudaram efetivamente o seu comportamento? A verdade é que nos tornamos acumuladores de conhecimento bíblico sem nos tornarmos praticantes dele. Enchemos a cabeça de informação enquanto o coração permanece inalterado. E isso cria uma religiosidade oca, uma fé teórica que não toca a realidade do dia a dia. Jesus foi direto ao ponto em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Ele comparou quem ouve suas palavras e as pratica a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Mas quem ouve e não pratica é como o insensato que edificou sobre a areia. Quando vieram as tempestades, a casa caiu e grande foi a sua queda. Veja que ambos ouviram. Ambos tiveram acesso ao mesmo ensinamento. A diferença não estava no conhecimento, mas na aplicação. Um praticou, outro apenas ouviu. E isso fez toda a diferença quando as provações chegaram. Muitos cristãos hoje têm casas espirituais construídas sobre areia, porque passam anos apenas consumindo, mas nunca realmente obedecendo. Ouvem sobre perdão, mas não perdoam. Aprendem sobre generosidade, mas não dão. Estudam sobre amor, mas não amam. E quando as tempestades da vida chegam, quando a fé é testada, quando precisam de fundamento sólido, descobrem que todo aquele conhecimento acumulado não se transformou em alicerce. Era apenas informação flutuando na superfície, não verdade enraizada no coração. O quarto detalhe pequeno é igualmente mortal: a comparação constante com outros crentes, que rouba sua autenticidade e mata sua alegria espiritual. As redes sociais criaram uma cultura de exposição onde todos mostram apenas seus melhores momentos.
E isso invadiu também o meio cristão. Você vê o testemunho poderoso de fulano, o ministério crescente de ciclano, a família perfeita de Beltrano, a vida devocional impecável de outro. E então olha para sua própria jornada e se sente inadequado. Sua oração não é tão eloquente, seu ministério não é tão visível, sua família não é tão harmoniosa, sua fé não parece tão forte. Essa comparação é veneno puro para a alma, porque você está comparando o que conhece de si mesmo, incluindo todas as lutas internas e falhas privadas, com a versão editada e pública da vida de outras pessoas. Paulo nos alerta em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Deus não chamou você para ser cópia de ninguém. Ele chamou você para ser a melhor versão de quem Ele criou você para ser. Sua jornada espiritual é única. Suas lutas são particulares. Suas vitórias têm significados específicos para o seu processo. Quando você fica olhando para o lado, comparando, medindo, invejando, você perde de vista o que Deus está fazendo em você. E mais grave, você começa a fingir, a criar uma versão de si mesmo que pareça mais espiritual aos olhos dos outros. Isso mata a autenticidade. E sem autenticidade não há intimidade real com Deus, porque Ele não quer suas máscaras, Ele quer você. Não suas performances religiosas, mas seu coração verdadeiro, com todas as imperfeições e fraquezas. Lembra de Pedro? Depois da ressurreição, Jesus estava restaurando-o, e Pedro, olhando para João, perguntou: Senhor, e deste que será? Jesus respondeu de forma clara em João capítulo 21, versículo 22. Que te importa? Quanto a ti, segue-me tu. Essa é a palavra para você hoje. Pare de olhar para o lado. Pare de se comparar. Pare de medir seu valor espiritual pelo padrão de outras pessoas. O que Deus está fazendo na vida deles não diminui o que Ele quer fazer na sua. O chamado deles não invalida o seu. Quando você se liberta da prisão da comparação, você finalmente pode correr a sua própria corrida. Não mais rápido que os outros, mas no ritmo que Deus determinou para você. Não mais alto que os outros, mas na direção que Ele apontou para você. E nessa autenticidade, nessa liberdade de ser quem você realmente é diante de Deus, sem fingimentos e sem máscaras, é que a verdadeira transformação acontece. O quinto e último detalhe pequeno que está matando sua vida espiritual é talvez o mais sutil e perigoso de todos: a negligência dos pequenos pecados que você já normalizou e deixou de chamar pelo nome verdadeiro. Existe uma tendência perigosa em classificar pecados por tamanho. Dizemos que mentiras pequenas não são tão graves, que fofoca ocasional é só desabafo, que assistir aquela série com conteúdo questionável é apenas entretenimento, que a irritação com o cônjuge é compreensível, que a inveja disfarçada de admiração é inofensiva. Vamos chamando de outros nomes, suavizando, justificando, racionalizando. E aos poucos, esses pequenos pecados se tornam parte da nossa rotina. Não os confessamos mais porque nem os reconhecemos como pecado. Tornaram-se nossos companheiros diários, tão familiares que perdemos a sensibilidade para com eles. Mas a palavra de Deus é clara. Tiago, capítulo 2, versículo 10 diz: Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Não existe pecadinho ou pecadão aos olhos de Deus. Existe pecado, e todo pecado separa, mancha, destrói. Pense numa roupa branca. Uma pequena mancha de café não é tão grave quanto derramar tinta vermelha, certo? Mas ambas sujam a roupa. Ambas exigem limpeza. Se você deixar a mancha de café lá, ela se fixa, atrai outras sujeiras e logo aquela roupa branca não é mais branca. Assim é com os pequenos pecados. Você permite um pensamento impuro aqui, uma palavra áspera ali, um julgamento mental acolá. Individualmente parecem insignificantes, mas juntos ao longo do tempo, eles mancham sua alma de tal forma que você nem reconhece mais a pessoa que costumava ser. O rei Davi conhecia bem esse princípio. No Salmo 139, versículos 23 e 24, ele ora: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração.
Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Perceba a humildade de Davi. Ele não presumia conhecer todos os seus próprios pecados. Ele pedia a Deus que os revelasse e sondasse os lugares escondidos do coração, que mostrasse o que ele havia normalizado e não via mais. Quando foi a última vez que você fez essa oração de verdade? Quando permitiu que o Espírito Santo iluminasse os cantos escuros da sua alma, revelando não apenas os pecados óbvios, mas aqueles que você já acomodou, renomeou, justificou? A santidade não é ausência de tentação. É guerra constante contra o pecado, especialmente contra aqueles pecados que queremos manter porque nos trazem algum tipo de prazer ou benefício temporário. Os pequenos ídolos que não queremos derrubar, os pequenos vícios que não queremos abandonar. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículos 29 e 30, que se o olho nos faz tropeçar, devemos arrancá-lo, e se a mão nos faz tropeçar, devemos cortá-la. Linguagem forte, radical, porque ele sabia que não podemos negociar com o pecado. Não podemos manter pequenas concessões e esperar grande santidade. Muitos cristãos vivem vidas espirituais medíocres porque têm pequenos acordos com o pecado. Isso eu não vou mudar. Aquilo é impossível abandonar. Aquele outro não faz mal a ninguém. E esses pequenos acordos criam grandes muralhas entre eles e a presença manifesta de Deus. O profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2, declara: Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Não são apenas os grandes escândalos morais que separam. São as iniquidades, no plural, acumuladas, normalizadas, escondidas. Agora reflita comigo. Dos 5 detalhes pequenos que compartilhamos aqui, quantos você reconheceu em sua própria vida? A pressa, que não deixa espaço para Deus. A distração que fragmenta sua atenção. O consumo passivo sem aplicação. A comparação que rouba sua autenticidade. Os pequenos pecados que você normalizou. Se você foi honesto consigo mesmo durante esta mensagem, provavelmente identificou pelo menos alguns desses padrões e talvez esteja se sentindo confrontado, até desconfortável. Isso é bom. Esse desconforto é o Espírito Santo trabalhando, trazendo convicção. Mas não pare na convicção. A convicção sem ação é apenas culpa estéril. Deus não quer que você apenas se sinta mal. Ele quer que você mude, que tome decisões práticas e concretas hoje mesmo. Escolha um desses 5 detalhes, apenas um para começar, e faça um compromisso específico de mudança, não genérico, mas concreto. Se é a pressa, decida acordar 30 minutos mais cedo amanhã apenas para estar com Deus. Se é a distração digital, deixe o celular em outro cômodo durante seu tempo devocional. Se é o consumo passivo, escolha uma verdade que você aprendeu recentemente e pratique-a essa semana. Se é a comparação, silencie ou pare de seguir pessoas que alimentam esse sentimento. Se é o pecado normalizado, confesse-o pelo nome verdadeiro e peça ajuda, seja de Deus, seja de um irmão de confiança. Pequenas mudanças nos detalhes pequenos geram grandes transformações na vida espiritual. Assim como pequenas negligências matam, pequenas obediências vivificam. Amados, chegamos ao final desta mensagem, mas não ao final da jornada. O que você fará com o que ouviu hoje determinará se esta foi apenas mais uma pregação consumida ou o início de uma verdadeira transformação. Deus está chamando você de volta para a intimidade genuína com Ele, não através de grandes gestos religiosos, mas através da atenção aos pequenos detalhes que realmente importam. Se esta palavra tocou seu coração, inscreva-se neste canal. Deixe seu like, comente abaixo qual desses 5 detalhes mais impactou você. E não se esqueça do nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, disponível no primeiro comentário fixado. Ele será uma ferramenta poderosa na sua caminhada. Continue sua jornada com os próximos vídeos que aparecerão na tela. Que Deus abençoe ricamente sua vida. Até breve.